O maior desafio que eu tive na introdução alimentar foi, com certeza, adequar a rotina com a oferta das refeições. Eu ficava vendo aquelas famílias que começavam ali aos 6 meses oferecendo 3 refeições. Eu pensava, gente, como que essa mãe consegue? Porque na minha realidade isso não cabia. O Miguel fazia 3 sonecas muito boas, ele ficava pouco tempo acordado, e se eu fosse oferecer as 3 refeições, a sensação que eu tinha é que a única coisa que eu ia fazer com ele era dar comida. E assim, tinha dia, vou confessar pra vocês, que a rotina virava um caos e eu não conseguia oferecer nenhuma refeição. Então, pra mim, foi muito complicado eu conseguir adequar esse tempo de soneca com o tempo dele acordado e com oferecer uma refeição no momento que ele estivesse disposto. E assim, quando eu tive a tranquilidade de que eu poderia começar apenas com uma refeição e que isso não ia atrapalhá-lo em nada nutricionalmente falando, porque o leite materno, ou a fórmula, né, no caso o leite materno do Miguel, continuava sendo o principal alimento, isso foi uma libertação. Nossa, foi muito bom. Então, como que eu fazia? Com 6 meses eu oferecia só uma refeição, e normalmente eu oferecia depois da primeira soneca dele. Aos 7 meses eu já começava com 2 refeições e tinha dia, porque assim, uma refeição já estava bem estabilizada, né? E aí a segunda, às vezes eu tinha um pouquinho de dificuldade de adequar, mas era mais fácil. Com 8 meses eu oferecia 3 refeições e com 9 meses, aí sim eu oferecia 4 refeições que eu incluí o jantar. Mas tinha dia que, gente, tumultuava tudo e que eu oferecia só a fruta e o almoço. E eu sei que essa é uma dificuldade de muitas famílias também. Até porque, da mesma forma que a introdução alimentar é um processo novo para o bebê, é um processo novo para a gente também. É um mundo totalmente novo, em que a gente tem que aprender como oferecer os alimentos, pensar no cardápio, como montar o pratinho, entender os sinais de saciedade e de fome desse bebê, ensiná-lo a comer com ele. Ou seja, nós vamos aprendendo na medida que o bebê vai aprendendo também. É um processo de aprendizado para nós e para esse bebê. E eu sei que essa é uma dificuldade de muitas de vocês também, de adequar a rotina, de entender qual o melhor horário para oferecer a refeição para o bebê, que tem dia que tudo sai do nosso controle e a gente não oferece nada, a gente só fica com o leite materno. E foi pensando nessa dificuldade de vocês também, de adequar a oferta das refeições com a rotina do bebê, que eu quis compartilhar um pouquinho mais da rotina do que funcionou aqui em casa com o Miguel, de passar de uma refeição dos 6 meses para 4 refeições só aos 9 meses, de forma bem gradual, porque assim, precisava estar bom para mim e leve para que fizesse sentido para ele, que para ele também fosse um processo de aprendizado tranquilo.